Amigos, mais um oposto ao poste para brilhante dia de sexta-feira. Regresso das principais ligas, depois de uma noite europeia que ainda está a meio. Não se esqueçam, Conor Pro, parceria, link na descrição, registrem-se. Depois de informarem o site, tem um registro feito com o meu link ou com o código, JOVRIGO29 em minúsculas. Vocês ganham acesso a 3 dias premium de toda a informação premium que o site disponibiliza se pagarem a subscrição no valor de 10 euros. Vocês podem, desta forma, utilizar o site durante 3 dias com esse premium de forma totalmente gratuita. Desde que façam um registro com o meu código ou através do link que está na descrição. E assim podem entender se realmente vale a pena subscrever. Acreditem quando eu vos digo que vale a pena. Todos aqueles heatmaps, aqueles dados estatísticos, porcentagem de golos, de cantos, sofrer, das primeiras partes das segundas, ajuda imenso a olharmos ao mercado e a vermos onde é que está realmente o valor. Portanto, não demorando muito do que estamos aqui a fazer, fazendo aqui um pequeno recap, falamos, aqui não veio nada do que falamos, assim muito rapidamente, aquilo que os mercados ambas partes, o mais 2,5, acredito que tenha vindo com alguma facilidade, Mainz está 3-1, ambas marcam mais 2,5, com os mercados ambas partes a partida vai acontecer, porque o Rosenborg vai ter que se expor. Aqui não veio nada do que fizemos, nem em pré. Nós tínhamos uma entrada aqui de gols marcados nas mesmas partes. O Braga vai vencendo por 3-0. Aqui, tal e qual o que falamos. Young Boys com o Slaven, tal e qual o que falamos. O mais 2,5 no jogo do Braga, o intervalo, acredito que muita gente tenha apanhado. Mas vamos ao que interessa. Valência contra Getafe. Temos um Valência que não venceu nas duas primeiras partidas, certo? Atenção a isto. Este Valência está a começar o campeonato um bocadinho na modo baixo. Estamos a falar de um Valência a 2.20, estamos a falar de um empate a 2.91, o Getafe a 3.90, mais do meio está a 1.61 e tem muito a ver com isto aqui. Em termos de confronto direto entre as equipas, quase no limiar da baixo da metade, já está ligeiramente acima da metade, a ver over 1,5 nos jogos, já fizeram 17 jogos entre eles, em apenas 9 pintou o mais do 1,5. Ok? Portanto, alguma atenção nesse campo. Eu, sinceramente, o mais do meio 1.61 parece-me interessante para este Valência contra o Getafe. O Getafe começou o campeonato de uma forma muito interessante. Venceu fora venceu... Onde é que está o Getafe? Venceu fora por 2-0 o Celta de Vigo. Ok? E já o Valência... na Goiânia. Portanto, o Getafe começou o campeonato 2 jogos, 2 vitórias. Não sei porque é que não está a aparecer aqui um dos jogos, mas o Getafe venceu fora o Celta de Vigo por 2-0 e foi vencer a Sevilha por 2-0. E já o Valência empatou em casa com a Real Sociedade e depois foi perder fora com o Osasuna por 1-0. Um bocadinho pela necessidade de exposição do Valência. O Valência já não tem atravessado períodos difíceis, ainda não venceu nenhum jogo no campeonato. Joga em casa. Se formos a olhar aos jogos em casa do Valência, no registro do ano passado, perdeu 1-0, ganhou 3-0, 1 igual, 1-0, 1-0, 2-1, perdeu 3-0, 2-0, Barcelona 5-0, perdeu com as duas equipas mais fortes do campeonato. Portanto, o Valência tem alguma tendência para marcar em casa. Nós fomos aqui a ver, na vertente de golos marcados, 70% dos seus jogos do Valência, claro, está a pegar nos dois jogos, dos dois jogos, ainda, ou melhor, neste caso está a pegar só num jogo deste ano, o 9 do ano passado. O Valência tem tendência para marcar o seu gol. Já o Getafe, 60% das vezes marca lá o seu golito. Temos de ter aqui alguma atenção no que é a exposição, uma maior exposição do Getafe, do Valência no jogo, e um Getafe talvez mais na expectativa. O Getafe tem um arranque excelente de campeonato. Aqui jogarei um bocadinho com esse fator do mais do meio 1.71, um bocadinho pela necessidade de termos um Valência a assumir um bocadinho mais o jogo em casa, e a mostrar aos adeptos que não vai ser mais um ano como foi o ano passado. Então vou jogar aqui um bocadinho com essa vertente do mais do meio 1.71. Claro que o mercado está, o mais do meio, 2 golos no jogo, está com uma tão alta, é o mercado a dizer que a tendência será ser under até 1,5. Claramente o under 2,5 está a 1.40, portanto o mercado está a dizer claramente que este jogo é um jogo para under. Eu mesmo assim vou-me atravessar no mais do meio, que acho que está, olhando ao atual cenário de ambas as equipas, acho que pode ser o campo a entrarmos e jogar aqui um bocadinho com esse sentido de uma maior exposição, de maior necessidade do Valência mostrar serviço. Gil Vicente Moreirense, ainda que é o nosso famoso Tugão,
Duas equipas que têm mostrado bom futebol, apesar do Gil ter tido a derrota com o Porto e o empate com o Famalicão, depois começaram muito bem a vencer em terras madeirenses. Estamos a falar de um Gil a 2.58, empate 2.91, Moreirense 3.0. Atenção que o Moreirense vai com 3 jogos, 3 vitórias. Venceu a Alverca em casa 2-1, Santa Clara fora 1-0 e o Mu Vitória em casa por 2-0, tem 5 gols marcados, 1 sofrido. Já o Gil está com um fantástico 2-2. O mais do meio está a 1.50, um bocadinho. Ir aqui até é um bocadinho a questão do Famalicão, do Gil estar uma equipa algo under no que toca aos seus jogos. Não teve mais 2,5, não teve mais 1,5 contra o Porto. Este jogo ficou a 0. Podia ter tido um gol, o Gil até teve muito bem no jogo, podia até ter ganho o jogo. O Gil teve mais perto em seu jogo do que o Famalicão. Mas já o Vitória está a ser uma equipa algo over, 2-1 aqui. Ganhou 1-0, depois 2-0, com tendências também para poder ter havido mais um gol no jogo. Gosto muito mais do 1,5, 1.50. Em termos de confrontos históricos entre eles, pintou 73% das vezes 2 golos no jogo. Nos últimos 8 dos últimos 11 jogos entre Gil e Moreirense houve 2 golos. Over 2,5 sensivelmente em metade, ambas marcam em 74%. Nós fomos aqui a avaliar os últimos jogos das equipas. 50% das vezes o Gil deixou o seu gol, 80% o Moreirense deixou o seu gol. Eu gosto muito do que já vi do Moreirense, está uma equipa muito personalizada, uma equipa muito ciente do que está a fazer em campo, muito dinâmica, já identificou bem os processos que tem. Não parece ser uma equipa que tenha medo de jogar a qualquer terreno, independentemente da mais-valia do adversário. O Gil mostrou processos engraçados contra o Porto, teve um bom jogo, teve um jogo interessante em Barcelos, na Madeira, teve um jogo interessante em Famalicão, fez por merecer naquela segunda parte algo mais no jogo. Também tem ali jogadores com muito interesse de se acompanhar. Eu vou jogar um bocadinho aqui com mais de meio, ainda vou jogar aqui com outra coisa. Golos marcados em ambas as partes, 2.25, ou seja, estou claramente a ir contra o mercado está a dar tendências para não haver 2 golos marcados em ambas as partes, estou a ir contra o mercado nesse sentido, mas acho pela qualidade do Moreirense, por um Gil que vem, neste caso, 2 jogos sem vencer, joga em casa, querá o César Peixoto dessa equipa mostrarem qualidade, um jogo que pode ser aquilo que eu acho que vai ser o mais certo, que é ser um jogo bem aberto, um jogo bem disputado entre 2 equipas que querem praticar um bom futebol, tanto mais do e-mail, se não se sentirem confortáveis, golos marcados nas partes 2.25, se não se sentirem confortáveis, jogam com mais do e-mail. Acho que também poderá ser um jogo muito interessante de se trabalhar em live. Se houver esse jogo bem disputado e com uma equipa sempre a tentar se superpor à outra, pode ser um jogo interessante de termos, não digo um jogo partido, mas sempre um jogo com alta rotação. Espero não ter o ar de que marque faltas a tudo que mexe. Pode ser um jogo interessante para se trabalhar ou o gol HT ou mesmo cantos na partida. Sobretudo se tivermos, por exemplo, um Gil aí atrás do resultado, porque tem sido uma equipa que procura muito a verticalidade pelo corredor central em busca de algo quando está à procura do seu ataque. Agora vamos aqui um bocadinho à Itália. Estamos a falar de um Lecce contra o Milan. Lecce começou a empatar contra o Génova a 0, exatamente em casa, fora, desculpem. O Milan, que foi receber o Cremonese, uma das equipas que subiu, e perdeu por 2-1, depois de estar a vencer por 1-0. Depois de estar a perder 1-0 e empatou em cima do intervalo, depois perdeu 2-1, assim é. Lecce 5.02, empate 3.70, Milan 1.70, mais do meio 1.33, para mim está top Xuxa. Aqui vou jogar um bocadinho com aquela necessidade do Milan, lá está, ter que mostrar serviço. Em Itália, poucas deslocações são fáceis. Se nós formos aqui a ver o Lecce em termos para marcar em ambas as partes, raramente. Para deixar lá um golo, metade das vezes não deixa, 55%. O Milan, 80% das vezes, deixa lá o seu golinho. Se nós formos aqui a ver média de golos marcados 1.8, na primeira parte sofridos 1.3, no overall, desculpem. Na primeira parte, para marcar e para sofrer o Milan, ligeiramente acima da metade decimal. Na segunda parte, para marcar 1.2, para sofrer 0.7, subiu. Nós fomos aqui a ver uma muito maior tendência do Lecce em sofrer golos na segunda parte, quase de 1, para marcar muito curto. Mesmo na primeira parte, idem aspas. Eu aqui vou jogar com um fator, golos marcados em ambas as partes, 1.93. Parece-me interessante, não vejo valor no do Milan 1.70, acredito que esteja convidativa para muita gente, mas do que eu vi no Milan no primeiro jogo, não me parece nada uma onda indicada para entrar. Do que eu vi do Milan neste arranque de campeonato, muito curto, muita dúvida, muito jogador sem ter ligação com os colegas, uma dinâmica de jogo estranha. Parece que os laterais vão subir ao mesmo tempo, mas depois não sobem. Os médios ainda não têm um melhor entendimento de como atacar e como gerir o jogo e que espaço atacar é na chegada à área. Os próprios avançados que o Milan tem colocado em campo, Santiago Giménez parecia um peixe fora d'água. Muita dúvida à volta deste Milan ainda. Rafael Leão não jogou, por exemplo, está lesionado, creio eu. Portanto, fujo de 1.70 e prefiro arriscar-me no gols marcados nas partes 1.93, até vejo algum valor
nessa odd. Terras alemãs, meus senhores. Hamburgo está de regresso à Bundesliga. Na primeira partida foi empatar a casa do Borussia Mönchengladbach por 0 bolas. A 0 bolas, foi empatar a 0. E temos o St. Pauli, que esteve a perder por 3-1 com o Borussia Dortmund, salvo erro, 3-0. 3-3 foi buscar o resultado em casa contra o Borussia Dortmund. Está a falar de Hamburgo 2.38, empate 3.30, St. Pauli 3.0, mais de meio 1.35. Parece-me um odd muito interessante para o que pode ser o dia de amanhã. Outro odd que eu gosto bastante, gols marcados em ambas partes, 1.66, quase 1.70. Parece-me interessante. Nós fomos a ver isto baseado nos últimos 10 jogos destas equipas. O Hamburgo em casa, 50% das vezes, deixou lá a sua pipoquinha, 80% das vezes deixou lá o seu gol, 55% das vezes o St. Pauli deixou lá a sua réplica. Nós fomos aqui a ver, deixa-me só ver aqui uma coisa do St. Pauli, também está-me a olhar a esta época, pois estava a buscar os dados ainda desta temporada, eu queria os dados da temporada anterior, que já não consigo ver aqui, mas continuando, over 0.5 nas primeiras partes a favor do Hamburgo, 70%, aliás, desculpem, over 0.5 metade das vezes. Para marcar o St. Pauli, 50% o over 0.5 para marcar, 40% para sofrer. Nas segundas partes já inverte na questão do St. Pauli e mantém mais ou menos as tendências no Hamburgo. Portanto, vou jogar com os marcados em duas partes. Acho que o mais de meio também parece-me adequado. Estamos falando do St. Pauli, que vem num excelente resultado, tendo em conta que estava a perder com o Dortmund por 3-1 ou 3-0, se não estou em erro. Estamos a falar do Hamburgo, que teve alguma dificuldade para vencer na taça, só venceu no prolongamento, e em casa empatou a 0. Portanto, querá mostrar aqui algum serviço. E o Hamburgo, historicamente, até era dos terrenos mais complicados de jogar. Curiosamente, no histórico entre as equipas, 9 em 12 jogos houve o over 1,5, 67% houve o over 0.5 HT, o over 2,5 pintou em quase 60%. Dando só aqui um saltinho à segunda divisão. E a divisão? O que é uma divisão? À segunda divisão alemã, peço desculpa. Hertha contra Elfsberg. Estamos a falar de um Hertha que nas primeiras 3 partidas não venceu nenhuma. Portanto, o senhor Hertha perdeu com o Schalke por 2-1, empatou com o Carlos Strokopasso a 0. Na taça, eu nem sei se eles passaram a 0 e empataram com o Darmstadt a 0. Estamos a falar de um Hertha 2.29, estamos a falar do empate 3.12, Elfsberg 3.28. O Elfsberg também não teve um começo tão auspicioso quanto isso. 1-0 com o Nuremberg, perde com o Bochum 2-0, vence para a taça 1-0, teve um começo mais auspicioso, é isso que eu queria dizer. E venceu o Kaiserslautern por 2-1. Aqui não vamos inventar muito do que é a roda, mais do meio está 1.20, mais do meio está 1.70. Prefiro ficar pelos gols marcados em ambas partes a 1.62. Estamos a falar de um Hertha que teve um começo com o pé direito, perdeu 2-1, depois tem 3 empates a 0, ou seja, não marca há 3 jogos, não só faz 3 jogos, é um facto, e vai jogar com o Elfsberg, que até vem minimamente bem neste arranque de campeonato, tem uma derrota e 2 vitórias, pelo meio uma vitória na taça, portanto vou jogar com os marcados em ambas partes, e acho que com mais de meio 1.20 também parece-me interessante. Pode ser um jogo bastante interessante se formos a olhar à questão de trabalhar overs à frente. Em termos de histórias dessas equipas, 70% das vezes deixam lá o seu golinho. Em termos de gols, jogos sem marcar, apenas 30%, jogos sem sofrer 30%, ou seja, uma grande tendência para marcarem e para sofrerem, e o Ambas Marcam, curiosamente, está em 60% para cada. Se vocês terem uma ideia, o Ambas Marcam está com a odd de 1.56. Terminando, Nuremberg, que para mim tem uma das boas odds também para o dia de amanhã. O Nuremberg, 3 jogos, 3 derrotas. Começou a perder com o Elfsberg, lá está, 1-0. Darmstadt perdeu 1-0. Taça 3-3, nem sei se depois passaram. E contra o Monster perderam 2-1. Já o Paderborn venceu 2-1, empatou 1 igual, venceu 3-1 para a taça e perdeu 2-1. Portanto, bastantes gols aqui na questão do Paderborn. Portanto, vamos jogar aqui um bocadinho com esse cenário. Nuremberg está com modo 3.31, empate 3.79, Paderborn 2.0, 2,5 está 1.70. Para mim, top Xuxa. Temos a falar do Ambas Marcam, olhando à história destas equipas recentes, 1.63. O Ambas Marcam pinta em metade de cada um das exibições de Nuremberg e de Paderborn. Jogos sem marcar 20%, jogos sem sofrer 30%, 40%, ou seja, uma maior tendência para marcar e para sofrerem também. E para mim é outro odd excelente, golos marcados em ambas as partes, está com modo de 1.70. Para mim, muito, muito interessante. Nuremberg não vence nos primeiros 3 jogos, jogou, perdeu-os todos. O Paderborn tem uma vitória, um empate e uma derrota, ou seja, tem um de cada raça. Historicamente, o over 1,5 pintou em 90% dos seus jogos. Historicamente, 70% dos jogos entre eles, over 2,5. 70% pintou Ambas Marcam. Portanto, uma clara tendência para estas equipas marcarem e sofrerem, quer em confronto direto, quer a nível também dos seus jogos, restantes jogos mais recentes. Portanto, mais de 1.70, gols marcados a 1.70 também. Parecem-me interessantes. Amigos, estamos conversados para sexta-feira. Já sabem, mybest.bet, já ofereci 99 minúsculas. Novo layout no site, free bets. Excelentes marcados no pré, cantos, golos e marcados de jogadores.
Tem o mercado de ambas marcam, ou mais 2,5, que vocês sabem que eu gosto muito e que estou sempre a recomendar, porque dá para fugir em muita coisa. Bet7, a nossa main sponsor, onde todas as apostas que vocês veem-me a fazer no Telegram em live para acompanhar jogos são lá, dos melhores bet builders do mercado e dos melhores cash outs do mercado também. Também, já oferi VTR minúsculas. Telegram completamente gratuito, grupo gratuito, com todas as informações, gratuito na descrição do vídeo. Já sabem, se gostam deste tipo de conteúdo, comentem, deixem um like, subscrevam. O vosso comentário ajuda imenso no algoritmo e vemos no vídeo para sábado.